Olá, é um prazer ter novamente a sua companhia aqui no TMTM. Você aí de casa tem um filho adolescente? Você sabe que de vez em quando eles chegam e querem comer algo diferente, não é mesmo? A receita de hoje é um cachorro-quente diferente. Sabe aquele pão que sobrou, aquele pão de alho que sobrou do churrasco no final de semana? É esse que nós vamos utilizar. Para essa receita nós vamos precisar de pão de alho, salsicha, requeijão para dar aquela cremosidade e queijo tipo mussarela. Vamos começar a nossa receita agora? Nós vamos pegar o pão de alho e cortar ele vem já cortado, as fatiazinhas, na horizontal. Nós vamos cortá-lo na vertical. Pessoal, eu estou usando luva hoje porque a gente vai mexer com coisas pegajosas, como o pão de alho, por exemplo. Vamos pegar uma salsicha e vamos colocar dentro do pão de alho. Agora, para cobrir o espaço, nós vamos colocar requeijão. Então a gente vai pegar, vai colocar o requeijão para dar uma cremosidade. Tá vendo? A gente está cobrindo toda a salsicha com requeijão. E vamos colocar uma fatia de mussarela por cima. Ligamos a air fryer a 180 graus por 10 minutos. Agora nós vamos pegar o pão e colocar na air fryer. Eu quero dar um recadinho enquanto o nosso pão está na air fryer. Nos meus programas eu costumo mandar beijo para as emissoras parceiras que redistribuem o nosso sinal. E apesar da internet não ter fronteiras, é muito importante quando nós temos um ponto de apoio em cada localidade. Assim como na TV Norte News Goiás, que é em Goiás, a TV Uno, que é em Pernambuco, a 40G TV, que é uma retransmissora da Gazeta na Bahia, e assim vai. Eu quero em primeira mão contar para vocês que agora o programa TMTM vai ter um ponto de apoio em Boston. É isso mesmo, pessoal. O programa TMTM vai começar a ser transmitido também pela Brazilian Times. Então hoje, especialmente, eu quero mandar um beijo para você da Brazilian Times. Pessoal, desligou a nossa air fryer. Vamos ver o resultado do nosso hot dog especial. Gente, olha isso. Olha essa cremosidade. Eu vou fazer questão de pegar para mostrar para vocês. Opa! Olha o queijo mussarela como ficou. Vocês podem reparar que enquanto eu esperava a air fryer fazer esse primeiro de demonstração para vocês, eu já preparei mais 4, porque toda a produção do TMTM tem que comer. Agora vocês me deem licença que eu vou correndo para o estúdio do Carreira em Pauta com Nayara Maia. Um beijo, fiquem com Deus. Diretamente dos estúdios do Carreira em Pauta, hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo: inclusão e contratação de PCD. Não é isso, Nayara? Isso mesmo. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito sensível e muito importante nas contratações. Ina, tá bem alta, né? Hoje em dia existe, eu acho que alguma porcentagem para as empresas contratarem PCD, é isso? Correto. Empresas que possuem acima de 100 funcionários, ela já deve ter 2% do seu quadro preenchido com vagas afirmativas.
E me fala um pouquinho, Ana, como são as vagas, que tipo de deficiência, eu não sei nem como falar, gente, desculpa. Ah, são essas contratações? Sim. As contratações, Vanessa, elas devem ocorrer da mesma forma como uma contratação para pessoas sem deficiência. Ela deve ser observada as competências técnicas e aderência à vaga, e não tanta ênfase na deficiência que a pessoa tem em si. Mas vale lembrar que quando você vai fazer uma contratação, um recrutamento para PCD, você deve se atentar às necessidades que ele precisa específica para ter acesso à empresa. Hoje em dia, uma coisa que está em alta, eu tenho TDAH, né? Que é um certo distúrbio, transtorno hiperativo, se eu não me engano, né? Esse tipo de transtorno é tido como PCD? Autismo, UTEA, TDAH, todos pela legislação eles são PCD sim, mas a parte do recrutamento ele até se sobrepõe porque os candidatos com esse tipo de transtorno, eles se saem normalmente tão bem quanto uma pessoa que não tem. Porque a gente vê hoje na mídia, eu vou citar um exemplo aqui, até a Sabrina Sato, outro dia, no final do ano passado, se eu não me engano, alguma coisa assim, ela falou que ela tinha descoberto que tinha TDAH. Então, assim, é uma pessoa normal. Então, as Normal. qualificações, as obrigações são iguais. Sim, é claro que uma pessoa com autismo, com TDAH, às vezes você precisa chamar o foco da pessoa de volta, porque ela se distrai com um pouquinho mais de facilidade. Mas em questão das habilidades dela, tem muita gente que descobre realmente com já certa idade. E engraçado é que a gente fala muito das deficiências que elas são visíveis aos olhos. Mas nós temos muita deficiência também, que você não percebe à primeira vista. Eu fiz uma reestruturação de LinkedIn recentemente, que o cliente ele colocou que ele era PCD. E durante a entrevista não deu para perceber, eu não consegui identificar qual era a deficiência dele. E aí eu questionei. E ele me falou que é visual, ele tem baixa visão. Então, essas deficiências você não consegue se preparar se você não souber. Então, você trata a entrevista ali normalmente e às vezes só descobre que a pessoa tem esse tipo de deficiência no final ou nem percebe. Agora, Ana, uma dúvida minha pela nossa conversa, pelo que você acabou de falar, né? Você falou desse rapaz que tinha um problema visual. Mas não é Uhum. qualquer pessoa que usa um óculos porque tem astigmatismo, miopia, que entra como PCD, é? Não, ela é considerada só quando ela tem baixa visão. E, inclusive, geralmente, essas pessoas elas precisam de faixa de identificação colorida no degrau para poder enxergar e perceber que ali tem uma certa altura, senão ela não consegue subir. Então, quem usa óculos não é considerado. É só essas baixas visões mesmo, ou a perda total mesmo. Agora, bem rapidinho, porque para variar nosso tempo está esgotando. Eu vou pedir para minha direção para a gente aumentar o tempo do programa, tá? Porque tá muito Ah, é porque é pouquinho. muito assunto. Na, ah, você como recrutadora, como que você consegue distinguir uma pessoa que realmente é PCD e uma pessoa que está querendo entrar na vaga de PCD? Com muita experiência e recrutando bastante vaga afirmativa. Como os níveis eles variam, às vezes não tem como você bater o martelo que a pessoa tem ou não. Por isso que quando a vaga ela é afirmativa, as empresas precisam pedir o laudo médico e o CID, até por conta da legislação, quando faz parte dessa porcentagem, precisa informar no e-social, tem toda uma documentação. Então, precisa do diagnóstico fechado mesmo. E como todo processo de seleção, acompanhamento com a psicóloga, porque tem determinados transtornos que chegam a ser gestuais, né?
brigar, não é brigar, mas assim, você ter opinião firme, essas coisas, não tem? Tem, tem. Daí a empresa que já está contratando uma vaga PCD, ela tem que ter todo um jogo de cintura, toda uma estruturação para estar lidando com essa pessoa em especial, não é isso? Precisa ter acompanhamento, uma adaptação tanto da estrutura quanto treinamento dos gestores, liderados e equipe para poder fazer parte dessa inclusão. Pessoal, eu sei que esse tema é um tema muito vasto, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Produção, quanto tempo que eu tenho aí de com a Ana ainda? Dá para continuar mais um pouquinho? Então vamos lá. Esse tema é um tema muito vasto, né, Ná? Dá para a gente passar. Acho que a gente pode começar a trabalhar com séries, né, Ná? Ah, é muito bom. Porque se a gente for, inclusive, falar sobre neurodivergentes, o assunto se estende aí por várias séries. Então vamos fazer isso, Ná? No próximo programa falar sobre neurodivergentes? Vamos, com certeza. Porque assim, gente, assim como vocês, às vezes eu não sei como falar, como lidar, né? Às vezes a gente tem que ter todo um cuidado hoje. E eu tô aprendendo muito. E é um tema legal. Porque a gente vê na pessoa, eu tenho grau 1 de autismo. Meu, não parece. Não, não parece mesmo. A desenvoltura não afeta em nada. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade nesse assunto com o tema. Sobre contratação de neurodivergentes. Então, quer se despedir deles? Lembrando, hein, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Sim, as nossas lembrancinhas aí já estão disponíveis para as mulheradas. Quer se despedir, Ná? São todos seus. Sim, eu vou me despedir fazendo um convite que quem entrar em contato comigo, tiver interesse e dizer que assistiu o TMTM, eu vou compartilhar um guia prático que eu fiz sobre recrutamento de pessoas com deficiência para auxiliar as pessoas que precisam, além do meu apoio, é claro, na contratação. E sem falar em você de casa, sem falar na coluna, no AWTV News, que toda segunda-feira, o que nós conversamos aqui, a Ná transcreve para lá, não é mesmo, Ná? Sim, com dicas ótimas para você conseguir fazer o teu recrutamento aí deslanchar. Então, pessoal, você que está em casa e quer conversar, contratar, tirar suas dúvidas com a Nayara, é muito fácil. Tá vendo esse GC aqui? Tá aparecendo o Instagram da Nayara. Me deu um branco agora. Não é isso, Ná? Como que é teu Instagram? Isso, @Nayara Imaia. Então, você aí de casa, você empresário, você de RH já sabe quem procurar. E eu me despeço de vocês, mandando um beijo enorme para o pessoal da AWTV. Vocês moram nos nossos corações, né, Ná? Com certeza. Um beijo enorme, muito obrigado. E olha, semana que vem tem mais. Até a próxima. Mulherada, eu falei pra Ná, lembrei a Ná, e eu não tô dando um beijo especial àquelas mulheres guerreiras, fortes, lutadoras, que sempre fazem acontecer. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus e até semana que vem. Olá! Como vocês podem ver, nós já estamos no cenário do Minuto Pet. Com ela, a médica veterinária Evelyn Daphne. Tudo bem com você, Evelyn? Tudo bem, Ivan, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, e muito feliz de estar mais um dia com mais um programa para eles, né? Isso mesmo. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre as raças de animais. Nós já falamos de Pitbull, de Golden e hoje, como vocês podem ver no nosso cenário, nós vamos falar sobre Pug. É isso, Evelyn? Isso mesmo, os nossos lindíssimos pugs. Gente, o Pug é um bichinho originário de onde, Evelyn? Ele é originário da China. Ele é pequenininho, ele tem de 20 a 30 centímetros. Ele pesa mais ou menos 6 a 10 quilos, depende do tamanho Da dele, né? estrutura Tem dele. uns que são menorzinhos e outros que são um pouquinho maiores. Mas não passa muito disso aí. Agora, Evelyn, o narizinho tão achatadinho, dá algum problema para eles? Então, esse que é o problema maior deles, né?
Então, quando você adquire um cãozinho dessa raça, você tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Ele tem uma predisposição a ter problemas respiratórios, porque o focinho dele é muito achatado, né? Então, assim, ele tem que fazer exercícios leves com ele não pode passar muito calor, porque a respiração dele é um pouco comprometida por causa do focinho. Eu já vi como se estivesse escorrendo, né? Porque realmente de janeiro, fevereiro, a gente tá em parque passeando e o narizinho do pug chega a pingar. É por causa desse problema que você tá falando agora? Isso, é porque eles ficam arfando, né? E aí ele passa a língua pra ajudar e aí fica aquela coisa, né? Mas é o normal deles mesmo. Só tomar cuidado com os passeios, né? Agora, Evelyn, eu tenho certeza que você aí de casa conhece alguém que tem ou tem um pug com criança. Eu brinco, gente, eu tenho um piquenês e eu chamo o Tetel de Pet Reborn. Mas a gente pode falar que o pug também é um Pet Reborn, Sim, né? ele é ótimo, por isso que muita gente tem, né? Porque ele é um cão que tem muita paciência. Então ele é ótimo para criança, ele se adapta super bem. Você não precisa ter uma casa muito grande, porque ele não precisa de muito espaço. Ele se adapta bem em pequenos espaços. Só que além da parte de respiração, tem uns outros cuidados que a gente tem que ter com ele. Que ele tem muitas dobrinhas, né? Então você tem que sempre manter as dobrinhas dele limpinhas, porque senão tem problema de pele. E como os olhinhos dele são muito para fora também... Saltadinhos, né? Então eles têm problema assim, se bater... machuca o olhinho, se raspar, machuca o olhinho, então você tem que ter esse cuidado. Porque os olhinhos deles são protuberantes para fora, né? Então eles têm a predisposição de ter uma úlcera de córnea, que são lesões, né, nos olhos. Então tem que tomar esses cuidadinhos, mas tomando esses cuidados é um cachorro, assim, maravilhoso. Agora, eu fucei nas anotações da Evelyn, porque a gente estuda também para falar para vocês. Apesar da Evelyn ser médica veterinária e tudo, a gente tem que dar uma estudadinha para se aprofundar mais no assunto. Eu fiquei sabendo aí, eu li nas tuas anotações, como que nasce o pug? Então, é uma curiosidade dele. Ele nasce cego e surdo. Ele só abre os olhinhos depois de 2 semanas. Normalmente os cachorros normais, que a gente fala assim, outras raças, os vira-latinhas, é 1 semana, já estão abrindo os olhos. Não, o pug é 2 semanas e eles nascem surdos também. Depois de 2 semanas que eles começam a escutar. Você de casa sabia dessa curiosidade? Eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje, fuçando nas anotações da Evelyn. Agora, pessoal, você aí de casa, você tem acompanhado a coluna Minuto Pet da Evelyn? Façam a leitura semanal da coluna dela. Sabe por quê? Tudo que é conversado aqui no estúdio, ela transcreve para o portal de notícia da awtvnews.com.br. Falei rápido demais? Não tem problema, tá aparecendo aqui no GC, não é, Evelyn? Isso, aí vocês podem comentar também, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu tiro as dúvidas. Agora, eu já cansei de falar nos outros quadros, eu torno a repetir. Pessoal, o nosso programa está muito corrido. A gente já está vendo com a direção, com a produção, de ampliar o nosso tempo. Então, tem que ser bem rapidinho. Então, mais um recadinho. Como que eu faço para conversar com a doutora Evelyn? Gente, é muito fácil. É só chegar no Instagram, nesse aqui que está aparecendo no GC, e mandar mensagem, adicionar, seguir, que você vai adorar, né, Evelyn? Vou adorar, vou responder. Se quiser mandar a foto do seu pet, pode mandar. Que até é bom que a gente vai tendo outras ideias para os próximos programas. Não, se você tem dúvida, se o seu cachorro passou por uma cirurgia, você quer saber, qualquer coisa, gente, o programa é feito por vocês e para vocês. Então é legal essa troca. E é lógico que eu também não posso deixar de pedir que vocês me sigam também no Instagram. Tá aparecendo aqui Vanessa Maia Real. É muito gostoso essa troca de calor, de humanizado, né? Um contato humanizado que a gente procura ter. E é isso, pessoal. Evelyn, quer se despedir? Um beijo, gente. Até mais, até o próximo programa. Gente, um beijo e agora fiquem com o quadro Tá no Astral, com Nanda Costa. Agora, diretamente dos estúdios do Tá no Astral, com ela, Nanda Costa. Tudo bem com você, Nandinha? Tudo ótimo, espero que tudo ótimo com todo mundo aí.
né? Estamos bem, muito animados para ver os primeiros 6 signos, Vanessa. Com certeza. Semana passada nós fizemos uma tiragem completa do signo regente, que é peixes, né, Fê? Mas agora a gente vai fazer a previsão individual de cada signo agora para a primeira semana, para a primeira quinzena de março, não é isso, Fê? Isso, para este mês de março, para a gente ter uma ideia de como é que vão começar esse mês, né? Vamos começar, Nandinha? Vamos lá. Então, para você de Áries, qual é o recadinho do astral para você? Olha, a gente tem aqui mudanças no âmbito familiar ou na casa da pessoa da ariana. Então, esteja aberto para mudanças boas, tá? Então, mas aqui tá dizendo muito para você abrir a porta. Ou seja, a pessoa tem que estar suscetível à mudança, né, Fê? Aceitar a mudança. Isso. Bom, saímos de Áries, estamos indo para Touro. E os taurinos, Fê? O que tem de bom aí para eles? Os taurinos aqui têm um aprofundamento de raízes no trabalho. Então, assim, se você está plantando ou procurando um trabalho ou uma coisa assim, você vai encontrar ou vai aprofundar aqui a tua raiz nesse lugar. Assim, vai deixar a tua assinatura. Então, é o mês em que tu vai começar a colher o que tu tá plantando no âmbito de trabalho. Fefe, os taurinos podem esperar até mesmo uma promoção, então? Pode, porque, né, eles estão se tornando essenciais, né? Então, eles são parte da raiz desse lugar. Olha, taurino, notícia ótima para você. Agora, um dos signos que me interessa, afinal, meu filhote é Gêmeos, Fê. Os geminianos aqui a gente tem boas notícias, a gente tem a estrela, as crianças e a carta, então muita novidade boa para chegar. Como a gente tem a carta da criança, isso pode ser uma novidade que venha rápido, tá? Não vai demorar para essa novidade, para essa notícia chegar ou alguma coisa assim, e é uma coisa que vai te deixar muito feliz. Então, para você, Gêmeos, está esperando uma resposta sobre alguma coisa, vai chegar. Olha que bom, né? É tão bom quando a gente recebe a notícia que a gente está esperando tanto, né? Mexe até com ansiedade, né, Fê? Saímos de Gêmeos, estamos entrando em Câncer. Qual é o recadinho para os cancerianos? Para os cancerianos, eles estão num momento assim um pouco mais tumultuado em relação a sentimentos. Aqui a gente tem a carta da Lua, da chave da âncora. Então, assim, você vai estar procurando se estabilizar emocionalmente, mas nesse momento é importante que você fique onde está, porque as coisas por si só devem se esclarecer, tá? E acalma o coração, canceriano, acalma o coração. Bom, saímos de Câncer, estamos entrando no signo de Leão. Qual que é o recadinho para os leoninos? Para os leoninos, tem alguns obstáculos no caminho que provavelmente se fazem por uma figura masculina, tá? Mas esses obstáculos acabam se tornando estrelas. Então, assim, é uma aprovação pela qual eles começam a passar agora em março, mas eles acabam com a carta da estrela porque, né, eles são os leoninos, eles sabem se sair bem nessa situação, né? Então, bora passar por cima da dificuldade. Então, Fefe, agora que você falou de Leão, vamos ao signo que mais me importa. Afinal de contas, pessoal, Abraão Farina é de Virgem e é a minha convivência diária. Para Virgem, a gente tem aqui, olha, a gente tem pessoas muito fiéis ao lado do virginiano e que às vezes agem ou tem muito essa coisa de protegê-los, assim. E é isso, tipo, apesar de tu às vezes ver que isso seja uma coisa ruim ou se sinta um pouco preso, essas pessoas trazem estrelas para tua vida. Então, assim, entenda que isso é um cuidado de alguém que te quer muito bem.
Então, para esse mês aqui, um pouquinho mais de empatia com a gente que se importa tanto com esses virginianos, né? Tá vendo, marido? Porque, ó, Fê, escorpião tem esse negócio de ser protetor, né? De querer cuidar, proteger. Caiu perfeito. Gente, eu sou a prova viva que a Nanda é muito boa. Pessoal, e essa foi a tiragem dos 6 primeiros signos do zodíaco agora para o mês de março. Eu já tô falando para minha produção, para minha direção, que eu preciso de mais tempo no programa, né, Fê? Porque tá super corrido, super dinâmico, né? Isso, a gente queria ficar mais tempo aqui. Não, e olha, você aí de casa pode participar do TMTM. É só você, tá vendo esse WhatsApp aqui que tá aparecendo na telinha? É da produção do TMTM. Então você pode participar de todos os quadros. E aqui no Tá no Astral com a Nanda, você pode mandar uma pergunta que vai ser respondida aqui no ar. É só você mandar seu nome completo, a data de nascimento e a sua pergunta. Né, Fefe? A gente fica ansioso para receber as perguntas de vocês. A pergunta, né? A pergunta de cada pessoa é uma pergunta, mas a gente fica ansiosíssimo. Mandem para a gente mandem perguntas, interajam com a gente quer muito ficar pertinho de vocês. Agora, você quer uma tiragem completa com a Nanda? Não tem problema, não. Ela vai ter o maior prazer em te colocar na agenda dela, porque tá corrido, não tá, Fê? Tá corrido, mas a gente sempre arruma um encaixe, né? A gente sabe que é importante, que a gente às vezes quer uma luzinha, aquela luzinha no fim do túnel, a gente quer uma ideia. Então é bem bacana, vem fazer a tiragem, a gente faz uma tiragem do ano para vocês, para ter uma ideia de como vai organizar esse ano. Então, vem fazer uma tiragem comigo, vai ser bem bacana. Daí, para você entrar em contato com a Nandinha, é aqui, ó, no Instagram dela, Guruxa Oraculista. Né, Fê? Isso, chama lá que eu respondo. E eu, é lógico que eu tenho que pedir para que vocês também me sigam nas redes sociais. É tão gostoso essa troca de carinho com vocês, mensagens que a gente recebe. Ah, eu acompanho o seu programa. Ah, eu fiz a receita que você ensinou. A gente gosta muito disso. E eu vou ser sincera, somos nós mesmas que respondemos. Tanto eu, a Nayara, a Fê, a Evelyn. A gente gosta de ter esse carinho, essa troca com o público. E, gente, Fefe, outra coisa. Véspera do Dia Internacional da Mulher. Quer se despedir e já deixar um recado para essas mulheres maravilhosas? Então, a gente é sempre muita força, né? A gente cria uma família, a gente cria filhos, a gente também vai à luta. Então, eu acho que esse Dia das Mulheres seja, assim, de reconhecimento do quanto a gente faz pelo mundo e quanto a gente merece um pouco mais de igualdade nesse mundo também, né? E respeito, né, Fê? Isso. Então, eu espero que o mundo seja cada vez mais carinhoso com as mulheres, né, Vanessa? Que a gente não está vendo isso com tanta frequência, né? Então, é o que eu desejo para todas nós. Que o mundo seja mais carinhoso com a gente como a gente é com ele. Quer se despedir, Fefe? Então, gente, uma boa semana a todos. Na semana que vem a gente volta. Então, quem não ouviu o seu signo agora é porque semana que vem a gente tem um encontrinho, né? E eu desejo tudo de maravilhoso nessa semana e até semana que vem. Agora é a minha homenagem especial a você, mulher, a nós, mulheres. A mulher tem um dom único, o dom da cria, de gerar no seu ventre um outro ser, uma outra vida. Então isso demonstra o quanto nós somos especiais. A força, a ser guerreira, a gente faz acontecer. Então, nosso parabéns, nós merecemos esse parabéns. Precisamos exigir, sim, respeito, que as leis sejam cumpridas. Gente, qualquer sinalzinho de relacionamento abusivo, corta. Você vive sem a pessoa. O
O que importa é que você seja feliz e viva. Então, esse é o meu recadinho. E nosso encontro semana que vem já está marcado. Um beijo especial para vocês, para a AWTV, para a 40GTV e para todos os nossos parceiros. Fiquem com Deus e até semana que vem.